Olá para todos, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos vocês, mais uma vez, onde quer que você esteja. Nós estamos aqui novamente no nosso culto, no culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português, e é um prazer ter você conosco. Hoje, esse fim de semana, um fim de semana diferente, mais uma vez, além de toda a diferença do momento que nós vivemos, esse final de semana nós celebramos algo muito especial, a ressurreição de Jesus Cristo. Para o calendário cristão, a Páscoa é celebrada. E uma série de opiniões, uma série de questões são dadas acerca dessa palavra, Páscoa, desse momento, Páscoa, e de todas as diferenças que nós temos ali. Hoje não é o nosso foco, não é falar sobre isso, não é falar sobre a diferença do coelho, do ovo, do chocolate ou qualquer coisa assim, mas sim ter o foco em Jesus Cristo, naquilo que ele realizou na cruz do Calvário e depois dessa cruz. O que Jesus Cristo cumpriu na sua ressurreição será o foco do nosso comentário dessa tarde, dessa começo de noite, para todos nós, onde quer que você esteja e para nós aqui também em Norwich. Que Deus o abençoe nesse tempo juntos, que o Senhor possa alegrar o seu coração e principalmente te dar o verdadeiro entendimento do que significa Jesus Cristo está vivo. Vamos orar e logo depois nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar como fazemos aqui quando estamos juntos nesse lugar, mesmo estando em nossas casas. Vamos como família, como igreja, como servos do Senhor Jesus, louvar e adorar ao único que é digno das nossas vidas, do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos orar primeiro e depois cantar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de poder te adorar, de poder te louvar, de ter os nossos olhos abertos para ver o Senhor, o nosso entendimento aberto para compreender a tua verdade e, principalmente, os nossos corações rendidos diante do Senhor. Pai, enche o nosso coração de alegria, independente do momento que vivemos, das dificuldades que nos cercam, das circunstâncias tão terríveis que cercam a humanidade nesse momento. Abençoa-nos, Pai, com a alegria que só o Senhor pode nos dar. Que a Tua palavra seja alimento para nós e que o Senhor seja a razão das nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, e clamamos a Tua bênção sobre aqueles espalhados pelo mundo afora, a Tua misericórdia sobre aqueles que sofrem nesse momento e o Teu cuidado, acima de todas as coisas, dentro da Tua soberania, por aqueles a quem o Senhor quer se revelar. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, desde já. Muito obrigado por aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se entregando por nós e vivo, ressurreto ao terceiro dia. Abençoa-nos, Deus, é a nossa oração e a nossa súplica, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, acompanhe-nos com essas músicas lá da sua casa, onde você está, assim como nós também vamos cantar daqui. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de louvor. Vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração. Amém. Louvado seja o Senhor, glória a Deus por essa liberdade que temos de dentro da nossa casa, levar para o mundo a nossa adoração e o nosso louvor. Muito obrigado, irmãos, que nos acompanharam e que nos conduziram também nesse louvor, nesse tempo tão curto, mas tão grato e tão realista para os nossos corações e para a nossa vida. Muito obrigado. Voltando a falar sobre a Páscoa, sobre esse momento do calendário cristão, muitas igrejas estão a comemorar a Páscoa. Qual o motivo primeiro? Eu creio nisso, a maioria delas, ou quase todas, entendem isso. Páscoa significa a celebração da ressurreição de Cristo. É isso que significa verdadeiramente esse tempo que nós temos no domingo, em especial, quando, pelo que a palavra nos diz, ao primeiro dia da semana, Jesus, já ressurreto, aparece ali para aqueles que foram ver o túmulo aberto, vazio. Muito se perdeu pela história, muito se perdeu no passar dos anos, pela tradição, pela decisão de alguns líderes, e esse significado da Páscoa foi se deteriorando, foi mudando, e hoje nós encobrimos muitas coisas, o nosso desejo, o próprio comércio, a situação de outras questões pela nossa vida e na sociedade com esse dia. Outro dia eu estava na reunião com os líderes da igreja inglesa e uma irmã que trabalha nessa área de distribuição de alimento com os grandes supermercados disse que um dos representantes do supermercado disse para ela: esse ano a Páscoa acabou.
Não existe Páscoa para nós, não vamos vender ovos de Páscoa, os chocolates não vão ser vendidos, para nós não existe Páscoa esse ano. E ela teve a oportunidade de falar assim, se o verdadeiro significado da Páscoa fosse Jesus Cristo para ele e para todos aqueles que se envolveram com esse comércio, a Páscoa continuaria a existir para eles, como continua a existir para nós. Usar o termo Páscoa ou não é outra questão, são outros pontos, chocolate, paganismo, capitalismo, comida, tradição, judaísmo, uau, muitos termos, eu não quero pensar nisso hoje, ok? O nosso foco é a ressurreição de Jesus Cristo, a vida de Jesus. E para isso eu queria que você compartilhasse comigo a forma como os pequeninos contam essa história. É um vídeo curto, mas muito interessante. Queria que vocês acompanhassem comigo, então, a história da Páscoa contada pelos pequeninos. Acompanhem comigo. Você conhece a história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3
três amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o destino, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Muito interessante, não é? Até emocionante ver as crianças contando essa história e toda a encenação da história de Jesus Cristo nesse momento da sua vida, desde o seu julgamento, a sua prisão, julgamento e depois a sua crucificação, morte e já a ressurreição. Uma coisa que me chama muita atenção é esse finalzinho, é exatamente a mensagem de que ele prometeu voltar. E isso talvez seja um ponto para a gente chamar a atenção no desenrolar desse nosso momento juntos aqui. Como a maioria de vocês tem nos acompanhado, nós estamos caminhando com o Evangelho de João desde o ano passado, estamos aí no meio do capítulo 16 e nós vamos dar um salto nesse momento hoje. Nós vamos trabalhar esse salto, lógico que eu vou abordar de uma forma diferente agora, como temos abordado nas outras semanas, mais aprofundado em termos de estudo, mas hoje o meu foco é a ressurreição de Jesus. Então nós vamos saltar alguns capítulos dessa nossa sequência. Eu quero que o simples olhar para a palavra de Deus, o simples buscar na palavra esse sentido do que é para nós a ressurreição de Jesus Cristo, possa nos encher o coração, não só hoje, como todos os dias das nossas vidas. Essa verdade precisa ser suficiente para nós todos os dias. Páscoa, se queremos dar esse nome para esse dia, deve ser todos os dias das nossas vidas. Assim como nós vamos aprofundar isso, também devemos nos lembrar do que Cristo fez na sexta-feira e não só no domingo, mas a maneira como esses dias foram tão importantes para ele e para nós. Eu queria então convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. É um capítulo um pouquinho extenso. Nós vamos ler 29 versículos e eu vou contar com a ajuda de alguns irmãos para isso. Então, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de João e nos acompanhe nessa leitura tão participativa. Muito obrigado desde já aos irmãos. Nós vamos ler então João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e os lenços que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar-te ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus,
um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muito obrigado, irmãos. É maravilhoso ter vocês participando do culto dessa maneira. Muito obrigado pela leitura. Essa é a palavra de Deus. Esse é o texto em que nós vamos meditar durante esses poucos minutos juntos aqui. Um pouco de contexto, nós estamos aqui diante da narrativa da ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus, morto naquela cruz, naquela sexta-feira, ele vai para o túmulo, ele é selado, ali é fechado o lugar onde ele estava, os guardas são postos a proteger aquele lugar para que nada pudesse acontecer com aquele corpo, e o fato é que quando no domingo pela manhã as mulheres vão até lá para preparar o corpo de Jesus, aquele túmulo estava vazio, a porta estava aberta, Jesus não estava lá. Essa narrativa da ressurreição de Jesus também é contada pelos outros 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas, além desse João que nós acompanhamos, todos eles narram esse momento na vida de Jesus. Todos eles nos seus últimos capítulos. Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24. O último capítulo de cada um deles conta essa história da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o momento. No contexto dessa história maravilhosa que é a vida de Jesus, que nós temos acompanhado, após o cumprimento da tarefa, a missão que Jesus recebe do Pai, ele cumpre ali. O Emanuel, o Deus conosco, recebe do Pai uma tarefa e a cumpre na sua totalidade. Tetelestai é o grego para o termo está consumado, está feito, está concluído. Era uma expressão usada para os negócios, quando aquilo era fechado, era completo, os 2 tinham feito as partes que deveriam fazer. Aquela missão foi cumprida. Jesus diz: está feito, está
consumado. Foi isso que nós ouvimos até hoje, ecoando pelo tempo, lá do alto daquela cruz, onde os nossos pecados foram cravados e nós e todos aqueles que creram até aqui e crerão ainda no futuro foram tornados justos. Justificados pelo amor, pela misericórdia do único capaz de nos salvar, o próprio Deus, Senhor de toda a glória. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus Altíssimo por isso, por aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Jesus morreu. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus cumpriu a justiça de Deus, deu-nos o poder de sermos feitos ou chamados filhos de Deus. É isso que João nos diz no capítulo 1, versículo 12. Porque cremos, aqueles que creram, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, como herança eterna, que não terá fim. Nós somos gratos ao Senhor por isso, mas a história não acaba ali na cruz. Não acaba naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia para todos que cercavam aquele momento, como nós lemos há pouco. Ele não para ali. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo e é exatamente isso que também nos mantém vivos. É isso que nos enche o coração de alegria, saber que o nosso Rei, saber que o nosso Senhor, saber que o nosso Deus está vivo. Deus não morreu. Assim como a igreja está alicerçada na verdade de que Cristo é o Filho de Deus, e nós lemos isso lá na confissão de Pedro. Mateus 16, lá no verso 16, Pedro responde para Jesus: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, ou Barjonas, dependendo da sua versão, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas o Pai do alto te fez entender essa verdade. Essa é a verdade que alicerça a igreja. O dia que não crermos nisso, não existirá mais igreja. O dia que não acreditarmos mais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não haverá mais igreja. Mas essa mesma igreja está também construída na verdade de que realmente Jesus Cristo cumpriu aquilo que prometeu. Assim como cumpriu as profecias do Velho Testamento, as promessas de Deus feitas àquele povo, Jesus também cumpriu tudo aquilo que ele mesmo disse que iria fazer. Tudo aquilo que ensinou aos seus discípulos, apóstolos, aqueles que caminharam com ele, Jesus cumpriu o que prometeu e está vivo, como ele disse que estaria. Jesus venceu a morte, pois a própria morte está debaixo da autoridade daquele que trouxe à vida toda a criação. Em especial nós, muito bom. É assim que ouvimos acerca do homem e da mulher feitos por Deus. A maneira como fomos criados à imagem e semelhança desse Deus maravilhoso, no seu caráter, nos seus valores. Essa vida é de Deus. Jesus, Deus, o único que pode tirar a vida, assim como a deu. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Se a vida da igreja está alicerçada na verdade de que Cristo é o Filho de Deus, que se fez homem, viveu como homem, foi tentado em tudo como homem e venceu o pecado, jamais pecou. Isso na dependência plena do Espírito Santo, em obediência plena ao Pai e à sua palavra. Nosso cristianismo, ao ver Cristo como Filho de Deus, está firmado na verdade que ele ressuscitou. Mais uma vez, eu vou frisar essa frase 2, 3, 4, quantas vezes puder. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Se nós não cremos nisso, não podemos crer em mais nada do que a Bíblia nos diz. Coerência, consistência, verdade única. Se não cremos num Cristo ressuscitado, se não cremos num Cristo vivo, não podemos, não temos o direito de crer em mais nada do que a Bíblia nos diz. Essa verdade de que Cristo está vivo e de que ele ressuscitou é tão plena para nós que o mundo, mais uma vez, aquele mundo que não crê, o mundo que não tem os olhos abertos, o mundo que não recebe a palavra de Deus,
Esse mundo tenta negar, tenta provar de todas as formas possíveis que Jesus Cristo está tão morto quanto qualquer um outro homem que já morreu até aqui. Mas o túmulo vazio não deixa dúvidas de que Jesus cumpriu o que prometeu. E com isso, provou que tudo o que ele falou e fez, de fato, era demonstração plena da glória de Deus. Isso para realizar o plano perfeito desse Pai perfeito, desse Deus sustentador do universo. A ausência de um corpo no túmulo, as suas aparições aos discípulos e a outros grupos bem maiores de pessoas não conseguem ser escondidas, nem tampouco negadas. Os soldados que guardavam o túmulo, foi colocado um selo naquela pedra, e a pena era terrível para quem viesse a abrir aquele túmulo sem uma ordem daqueles líderes, não só judeus, mas romanos. Os soldados estavam ali, guardavam o túmulo, e até depois desse túmulo aberto, do corpo ter desaparecido, aqueles soldados foram subornados para mentir. Foram pagos para mentir. E isso não é algo que a gente inventa, não é algo que simplesmente aparece por aí numa ideia de alguém. Leia o texto comigo, volte um pouquinho a sua Bíblia. Vamos ler um pouco aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o último capítulo de Mateus, os versículos de 11 a 15, que dizem o seguinte: E indo elas, as mulheres que foram ver Jesus, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador romano, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. O dia de hoje é o tempo de Mateus, é quando Mateus escreve o seu evangelho, alguns anos depois da ressurreição de Jesus, já com uma igreja formada, mas até então essa era a história que era também contada como uma das versões para negar a ressurreição de Jesus. E até hoje, nossos dias, alguns ainda aceitam essa história e proclamam essa história de uma mentira, de um suborno consciente para negar a ressurreição de Jesus. A ciência insistentemente continua a procurar uma explicação para aquilo que só é possível ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Lidar com a morte e com a vida da maneira como lhe apraz, da maneira como ele quer, como lhe convém, para a sua própria glória. Nós já lemos em João capítulo 10, os versos 17 e 18, quando Jesus fala sobre a sua vida, o verdadeiro pastor, o que ama as ovelhas, ele fala: porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Isso eu recebi do Pai. Jesus, com essas palavras, mais uma vez, mostra quem é, o plano perfeito e o que estava por acontecer no futuro próximo, quando disse isso às suas ovelhas. Não bastasse essas evidências que eu acabei de falar, a maior de todas elas é exatamente a mais valiosa e a que ninguém pode roubar, ninguém pode tirar do outro. Ou seja, aqueles que verdadeiramente creram em Cristo estavam dispostos a entregar sua vida por essa verdade. A principal evidência da ressurreição de Cristo é a transformação de vida. A transformação da vida daqueles que, ao acompanhar Jesus, ainda tinham suas dúvidas. Ao caminhar com ele também ainda não criam de uma forma plena, não conseguiam entender tudo aquilo que Jesus tinha lhes ensinado e continuava a ensinar. Acabamos de ler no texto o próprio João, que é esse discípulo que corre junto com Pedro.
Ele não havia crido ainda, mas quando viu o túmulo vazio, creu. Essa é a maior das evidências da ressurreição de Cristo. A disposição daquelas pessoas a colocar a sua vida nas mãos do Senhor por uma verdade. Eles creram naquilo que Jesus ensinou. Eles creram na palavra que Jesus lhes trouxe. Eles creram que foi Deus quem enviou Jesus. Eles creram que Jesus e o Pai eram um. Não é à toa que nós temos repetido esse verso como o principal para nós no entendimento da nossa vida hoje, desde que começamos a estudar João. João 5:24. Aquele que crê nas minhas palavras e naquele que me enviou tem a vida eterna. É agora, é nesse momento, não é depois que tudo isso aqui acabar, lá também, mas é agora, é no presente. E o texto diz mais, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É essa vida que temos em um Cristo ressurreto, vivo, que transformou cada um de nós por essa verdade. Vida que agora já não é mais valiosa para nós mesmos, mas é valiosa para a glória e honra do Senhor, o propósito para o qual nós fomos feitos desde o início. Louvor e honra da glória do nosso Deus. Ao olharmos para o texto que nós lemos agora, percebemos como para aqueles homens, para aquelas mulheres, aquelas pessoas que viveram ali, como saber, crer, acreditar que Jesus havia ressuscitado, poder vê-lo depois de ressurreto, falar com ele, comer com ele, aprender mais, porque ele continuou por 40 dias ainda a ensinar. Como isso deu uma nova perspectiva de vida para aquelas pessoas. Uma vida diferente. O verdadeiro reino de Deus real na vida daquelas pessoas. Pedro, João, as Marias, os outros dois a caminho de Emaús, conforme nós podemos ver, tanto em Lucas quanto em Marcos, e tantos outros que viram Jesus ressurreto. Como passaram a viver em esperança, em convicção daquilo que Jesus lhes havia prometido, lhes havia ensinado e agora cumprido. Todas as palavras de Jesus foram cumpridas para aquelas pessoas. Eles viram o Cristo que entregaria a sua vida, que seria perseguido, que seria humilhado, que morreria, seria crucificado, mas que estaria vivo ao terceiro dia. Eles experimentaram aquilo, eles creram naquilo e passaram a viver de forma plena tudo aquilo. Viviam aqui, porém com os seus olhos no que era eterno. Com os seus olhos no que era para sempre, no que permaneceria na eternidade. Não na dor, não na circunstância, não nos momentos tão passageiros que temos aqui. Viviam aqui, testemunhavam de Cristo, entregaram suas vidas por essa verdade, mas os olhos estavam postos naquilo que o Senhor os prometeu, naquilo que lhes estava proposto. A esperança de serem como Jesus é. Glorificados pelo Pai, numa vida onde todas as dificuldades que vivemos, todo o tormento do mundo que nos cerca, passaria. Nova esperança para o porvir. E coragem de colocar as suas vidas em risco para proclamar a verdade que aqueles líderes religiosos, e muitos nos nossos dias, não querem aceitar. Estavam dispostos a morrer pela verdade, pela proclamação do reino de Cristo, pelo Senhor das suas vidas, não um Senhor morto no túmulo, mas um Senhor vivo, um Senhor glorificado, um Senhor que cumpriu a sua promessa. E nós? Essa é a pergunta nesse dia. Talvez isso nem passou pela sua cabeça, como eu ouvi hoje de um irmão muito querido. Ele falou, há alguns anos atrás, a única coisa que eu entendi acerca desses 3 dias da vida cristã era que sexta era o dia de comer bacalhau, sexta-feira era o dia de escolher os ovos pelo preço, pelo tamanho e pela marca, e no domingo era o dia de comê-los com as crianças.
Será que é assim que você ainda vê esse momento da vida da humanidade, da história do ser humano e principalmente do plano de Deus para as nossas vidas? Onde é que nós estamos nessa história que acabamos de ler? E aqui, uma história com H, uma história de fatos, uma história de realidade, de pessoas que viveram, que experimentaram. Eu creio nisso e eu espero que você creia também. Senão nós voltamos àquela pergunta de se você crê na palavra, ela é real. Se você não crê, por que falamos sobre ela? Como é que nós nos encaixamos nessa história? Será que você consegue se colocar ali naquele texto? Será que de uma forma ou de outra, de um lado ou de outro dessa história, você consegue se encaixar? Volte comigo aqui no versículo 24. Tem um personagem interessante aqui. E muitos por aí afora até usam mesmo essa história como uma demonstração de boa coisa. Ah, eu sou como Tomé, só acredito quando vê. Oh, que triste declaração. Que triste declaração para a verdade bíblica, porque é exatamente o oposto que nos chama a viver. Olha só o que o versículo diz, versículo 24 do capítulo 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, na primeira vez. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé, o incrédulo. É aqui que uma dessas formas nos encaixa. Uma dessas posições nos chamam a estar ali. Como é que nós fazemos parte desse momento? Quem sou eu? Será que nós somos como Tomé? Será que esperamos tocar, colocar o dedo, sentir algo palpável, material, para que possamos crer? Outro dia eu ouvi de um pregador ele dizer o seguinte: o ser humano é tão incrédulo que mesmo quando o Senhor lhe dá um milagre para que ele creia, ele pede outro para confirmar. Esses somos nós, incrédulos. Como nós temos dificuldade de acreditar naquilo que nós mesmos pregamos às vezes. E, mais uma vez, pode parecer que quando falo nós, eu digo todos nós. Eu estou a falar de mim, eu estou a falar da minha humanidade. Como nós somos incrédulos. Como nós selecionamos, escolhemos até quais são as porções da palavra de Deus que queremos ou até mesmo que conseguimos acreditar. Ah, essas são boas, essa eu posso acreditar. Isso aqui, impossível. Isso aqui não é verdade. Deixe de lado. Como esse mundo que nos cerca e a nossa mentalidade secular, a mentalidade do nosso tempo, do nosso dia, da maneira como nós vivemos, um pensar, uma filosofia humanista para o homem, do homem e com o homem, pelo homem, nos impedem de acreditar naquilo que nós não vemos ou que não conseguimos tocar. Será que é essa figura de Tomé que nos identifica? Será que é com ele que nós nos identificamos ao dizer, essa história de ressurreição de Jesus, só mesmo se eu ver? Só mesmo se eu for lá, se eu tocar, se eu conseguir experimentar, se Jesus aparecer para mim, aí eu vou crer. Eu prefiro crer que não. Eu prefiro crer que não é essa posição que você quer tomar ou que eu tomaria. Eu prefiro acreditar que somos parte desse grupo a quem Jesus chama de bem-aventurados. Bem-aventurados porque não viram e creram. É o que o verso 29 nos diz. Na verdade, disse-lhe Jesus, porque me viste, isso a falar a Tomé, porque me viste, Tomé, você creu, creste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu quero ser um destes, um dos bem-aventurados. Um desses que consegue viver e experimentar a cada dia um Jesus Cristo vivo e presente em nossas vidas. Em cada instante de dor, de sofrimento, onde Ele pode nos acalentar, confortar, nos carregar no colo. De alegria e satisfação, quando celebramos juntamente com Ele tudo aquilo que nos foi realmente trazido como alegria. Irmãos, eu vou repetir, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo e é isso que cantamos, é isto que celebramos, é isso que vivemos. Jesus Cristo está vivo. Essa é a verdade da nossa pregação, essa precisa ser a verdade da nossa vida. Deve ser o testemunho para o qual fomos chamados a viver. Deve ser a razão da nossa história. O meu Deus, o meu Senhor, que foi humilhado e morto por minha causa, está vivo e voltará para buscar aqueles que são dele. É isso que Paulo afirma em praticamente todas as suas cartas. Não esse Paulo, o Paulo apóstolo. Praticamente ele deixa claro em todas as suas mensagens. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É mentira a nossa pregação. É falso o nosso testemunho. É vazia a nossa esperança. Oh, irmãos, e como eu tenho visto falta de esperança no momento que nós vivemos. Por quê? É lógico que essa expressão das palavras de Paulo foram minhas palavras. Isso resume o quão importante para nós é esta verdade de que Cristo está vivo. Se isso não é real para você, não há mesmo esperança. Se não é mesmo essa certeza de que Ele ressuscitou e cumpriu tudo aquilo que prometeu e que irá cumprir o que ainda está por vir, realmente a nossa esperança é vazia. Realmente a nossa fé é vã. Realmente o nosso testemunho não vale nada. Esta é a verdade que nós proclamamos todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. O novo memorial que Jesus nos deu, como um símbolo do que Ele realizou. Todas as vezes que partimos o pão, que bebemos do cálice, nós anunciamos a sua morte. Anunciamos o que Ele fez e o que Ele realizou, mas também nós anunciamos a nossa esperança e a certeza de que é até que Ele venha, porque Ele está vivo. Fazemos isso em memória dEle, pela certeza de que Ele irá mesmo voltar, pois Ele está vivo. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem da palavra de Deus, que o Filho de Deus veio ao mundo, viveu entre os homens, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou. Venceu a morte para nos dar vida. Venceu a morte para honrar, glorificar e confirmar tudo aquilo que Ele próprio, um com Deus, havia dito que faria. Essa é a minha esperança, esse é o meu desejo, que a alegria de um Cristo vivo, vivo, vivo e vivo, encha o seu coração. Que isso lhe traga esperança e a certeza de que Ele voltará. Voltará para nos buscar e nos levar com Ele para a eternidade. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor encha o seu coração de alegria e possa trazer descanso e esperança para o mundo em que vivemos e para o momento em que vivemos. Quero orar de novo com você. Vamos? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Essa é a mensagem de Cristo. Esta é a mensagem daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário para cumprir a tua justiça, Senhor. Mas também para nos trazer de volta a Ti. Para nos trazer a harmonia e comunhão que havíamos perdido pela queda com o pecado. Senhor,
que essa história não tenha acabado na cruz, é a grande alegria que temos, pelo presente que ali recebemos, mas pela certeza do cumprimento da tua palavra, de um Cristo ressurreto, que é recebido pelo Senhor como prova da verdade que ele viveu e que ele era. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vida plena, vida viva, vida hoje, dele e dele em nós. Abençoa-nos, Pai. Enche o nosso coração de alegria nesse momento e a cada instante das nossas vidas, independente das circunstâncias. Nós te louvamos e somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o abençoe. Até a próxima, nas mãos do Senhor. Amém.